Bem-vindos todos, estamos no nosso, tecnicamente, o segundo encontro do curso de Introdução à Sintaxe Grega, mas o conteúdo mesmo começa hoje. O primeiro encontro foi apenas uma espécie de introito, um- mais um resumo do que vai ser tratado durante todo o processo do curso, e hoje vamos entrar com mais calma em todas as noções das quais ontem eu dei apenas um vislumbre. Vamos começar novamente com uma oração em português que tenha sujeito, verbo, objeto direto e objeto indireto, na nossa nomenclatura tradicional. Então, o homem deu o livro à mulher. Muito bem. Quando nós falamos de oração, gramaticalmente falando, é claro, toda oração tem por, digamos assim, ponto central. Nós partimos para a ideia de oração a partir do verbo, né? O verbo, nesse caso aqui, é o verbo dar, que exige os outros elementos da oração. Então, se nós falamos deu, nós precisamos de um sujeito desse verbo, ou seja, de alguém que realiza a ação de dar, o homem, que é o sujeito, o objeto que é dado. Então, temos aqui o livro, que é o objeto direto. Novamente, objeto direto é aquele item sobre o qual o verbo atua de maneira direta. E temos o objeto indireto, que é aquele item sobre o qual o verbo atua de maneira indireta. Ou seja, quem se beneficia com a ação do verbo, nesse caso aqui, quem recebeu o livro. Normalmente nós temos a ideia de que o objeto indireto ele precisa necessariamente de uma preposição, mas essa ideia de direto ou indireto é antes uma categoria semântica do que sintática. Ou seja, o tipo de relação que o objeto tem com o verbo que determina se ele é direto ou indireto, e não tanto a intermediação feita por uma preposição. No grego, por exemplo, o objeto indireto não terá preposição. Ele irá para um caso específico. Então, temos o nosso verbo, temos o sujeito, o objeto direto e o objeto indireto. Todos esses elementos, sujeito, objeto direto, objeto indireto, eu vou chamar de modo um pouco arbitrário, talvez, de sintagmas. O que são sintagmas? Sintagmas são conjuntos de palavras ou palavras isoladas que cumprem na oração uma função sintática. Então, o objeto indireto do verbo dar aqui não é mulher, mas a mulher. O objeto direto não é livro, simplesmente, mas o livro. Dessa forma, nós temos blocos de construção da nossa oração. Então, temos o verbo que demanda esses blocos, né? Se eu uso um verbo intransitivo, esse verbo demanda apenas um bloco, um sintagma, que é o sintagma do seu sujeito.
Se ele é um verbo transitivo direto, ele vai pedir o sintagma do sujeito e um sintagma como seu objeto direto. Se é um verbo bitransitivo, ou transitivo direto e indireto, como é o caso do verbo dar, ele vai pedir um sujeito, vai pedir um sintagma como objeto direto, vai pedir um sintagma como objeto indireto. Dessa forma, é a partir do verbo que nós detectamos a estrutura básica da oração. Um vocabulário, vamos dizer assim, funcionalista, o verbo exige argumentos. Argumentos não no sentido lógico, mas no sentido gramatical. Eu não espero que vocês memorizem essa nomenclatura. Eu quero que vocês acompanhem um raciocínio. Certo? O que são os argumentos do verbo? Os argumentos do verbo são aqueles itens que são demandados pelo verbo, que obrigatoriamente devem compor a oração se aquele verbo está presente. Então, o verbo dar exige 3 argumentos: o sujeito, o objeto direto e o objeto indireto. Ok? Outros verbos, outros argumentos exigirão. Dessa forma, o verbo mais os argumentos do verbo formam o que nós chamamos de núcleo da oração. O que são os argumentos? Basicamente, sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o que eu vou chamar aqui temerariamente de outros tipos de objeto, outros objetos, e por fim, em vez de outros objetos, eu vou dizer outros complementos, né? Mas vamos deixar objetos aqui. Outros tipos de objeto, predicativo do sujeito e outros complementos, além dos outros objetos. Então, tudo isso aqui eu vou agrupar na categoria de complemento do verbo. Estamos falando aqui um vocabulário linguístico puro de alguma escola? Não. Estou mesclando o vocabulário ao meu bel prazer para que ele tenha uma função pedagógica. Eu já vou ilustrar direitinho todas essas categorias. Para além desses componentes aqui, que formam um núcleo, que nós podemos chamar de componentes obrigatórios, temos também os chamados componentes opcionais, que nós podemos chamar de satélites. Satélites são ou palavras ou construções que nós chamamos de adverbiais na gramática tradicional. E esses são os nossos componentes opcionais. Ou seja, quando nós dizemos componentes obrigatórios, componentes opcionais, nós estamos falando
de obrigatórios e opcionais em relação à gramaticalidade da oração. Então, você pode ter uma expressão verbal, oral ou escrita que tenha um sentido completo e perfeitamente inteligível do ponto de vista comunicacional. Por exemplo, vamos supor que você saia pela porta que está atrás de mim, a deixa aberta e tudo que eu falo é a porta. Você entende imediatamente que você deve fechar essa porta. Então, essa frase, a gente pode chamar isso de frase, a porta, ela não tem uma estrutura gramatical, mas comunicacionalmente ela funciona muito bem. Então, nós devemos separar essas coisas, né? Ela não tem sequer uma estrutura sintática, né? Ela não é uma oração, mas ela é comunicacionalmente perfeita. Agora, em termos de exemplos, né, sujeito, ó, tá, vamos supor que o homem deu o livro à mulher. Aqui nós já vimos, né? O sujeito é aquele que age, né? O homem que dá o livro à mulher. O objeto direto é o livro que é dado. O objeto indireto é aquele a quem ele deu o livro, certo? Quando eu falo de outros objetos, como eu estou ligando o objeto indireto a um critério semântico, ou seja, a ação do meu verbo, aliás, a ação do verbo que o sujeito realiza incide indiretamente sobre alguém, causalmente falando, é, outros objetos, e isso no grego iria para o caso dativo, nós veremos já já questões relativas à semântica dos casos, né? O objeto direto iria para o caso acusativo. Outros objetos, você pode ter verbos que demandem componentes obrigatórios, no genitivo, por exemplo. Se eu digo algo como eu acusei João de ladrão. Ou eu chamei, eu o acusei de ladrão. Vamos dizer assim. Ou se não, eu pedi o livro a ele. Essas coisas não cabem muito bem, tanto no objeto direto quanto no objeto indireto, né? Então, eu estou agrupando essas coisas meio anômalas em outros objetos. Não importa muito, né? Mas no genitivo, por exemplo, eu posso dizer que um verbo que pede o caso genitivo, a regência dele exige que eu tenha um caso genitivo que é expresso pela preposição de em português, posso dizer que ele tem um objeto esquisito no genitivo, né? Outros complementos, por exemplo, se eu digo eu olho para a terra. Vejam que o verbo olhar exige essa construção com uma preposição. Essa construção com uma preposição, tecnicamente, não é só por ter uma preposição, só por ser formada por uma preposição, não é um objeto indireto, né? Porque é a direção para a qual eu estou olhando. O verbo olhar necessita de um complemento que tenha uma preposição, que eu posso chamar de sintagma preposicionado. Eu não posso olhar senão para algum lugar. E o predicativo do sujeito, vocês conhecem bem, são ou uma qualidade, não, uma propriedade do sujeito, que é ligado a ele por um verbo de ligação, ou é algo com o que eu identifico o sujeito através de um verbo de ligação. Bom, novamente, estamos falando de conceitos bastante gerais, né? Vamos
para o grego agora. Tentar ilustrar esses pontos que são os tópicos da aula de hoje. Então, o que determina a sintaxe em português? Em português, se eu digo o homem vê a mulher, e se eu digo a mulher vê o homem, o que determina o que é o sujeito e o que é o objeto direto aqui são ambos argumentos do verbo ver. O verbo ver precisa de um sujeito. É o primeiro componente obrigatório da oração, o sujeito. E precisa de um objeto direto, que é o segundo componente obrigatório. Então, nós temos 3 componentes obrigatórios. 2 são, podemos chamar assim de componentes obrigatórios do verbo, ou argumentos do verbo. O que determina, em português, o que é sujeito, o que é objeto direto, é a ordem das palavras. Então, dependendo de onde está esse sintagma, a mulher, ou o sintagma, o homem, eu terei relações sintáticas diferentes, certo? O grego não faz isso. O grego altera a própria palavra. Então, enquanto no português nós temos uma língua analítica, ou seja, ele separa tudo, o grego é antes uma língua sintética, ele junta tudo. Então, se eu quiser escrever o homem como sujeito da oração, eu vou escrever ho aner. Se eu quiser escrever como objeto, eu vou escrever ton andra. Aqui, aner, andra, não é exatamente ser humano, mas ser humano do sexo masculino. Anthropos tem um sentido mais geral de ser humano. Tanto que pode, um artigo feminino, se você disser anthropos, você pode, e você pode fazer isso perfeitamente bem, você está dizendo a mulher, né? A ser humano, se vocês quiserem. Da mesma forma, se eu quero que a mulher seja sujeito da oração, eu vou escrever regna. Se eu quero que ela seja objeto, eu vou escrever ten gnaica. E o verbo forai aqui, nas 2 orações. Ou seja, vejam que eu mantive a ordem das palavras, né? Primeiro vem homem, depois vem ver, depois vem a mulher. Primeiro vem homem, depois vem ver, depois vem a mulher. Entretanto, há uma alteração nas palavras, né? Em geral, na terminação das palavras. E isso faz, é o que nós chamamos de declinação, isso faz com que as palavras possam assumir, possam estar em sintagmas que cumprem, que podem cumprir certas funções sintáticas e não podem cumprir outras funções sintáticas. Então, não importa muito se eu digo Hoaner, Horai, Ten Ginaika, ou Ten Ginaika, Horai, Hoaner, ou Horai, Hoaner, Ten Ginaika, etc. Uma vez que esteja nessa forma, Hoaner vai ser o sujeito, Ten Ginaika vai ser o objeto. Embaixo nós temos o contrário. Tonandra vai ser o objeto, Regné vai ser o sujeito da oração, sem importar a ordem. Claro, os casos, isso aqui está no caso Hoaner, o caso do sujeito é o caso nominativo, e o caso do objeto é o caso acusativo. Então, Hoaner aqui está no nominativo, Tengnaika está no acusativo, Regné está no nominativo, Tonandra está no acusativo. Dessa forma, o homem
né? Hoaner é o sujeito da primeira, mas é o objeto da segunda. Tenginaika, né? Ou seja, a mulher é o objeto da primeira, mas é o sujeito da segunda. Objeto direto, né? Então, em grego nós temos, dos que importam sintaticamente, 4 casos. O nominativo, que é basicamente o caso do sujeito e do predicativo do sujeito. Temos o acusativo, que é primordialmente o caso do objeto direto. Temos o dativo, vou botar o genitivo primeiro. Temos o genitivo. O genitivo engloba, ah, em geral, situações para as quais em português nós usamos a preposição de. Então, se eu digo filho do fulano, né, eu venho de tal lugar, etc, etc, eu vou usar, em geral, o genitivo. Eu te acuso de um crime, esse de um crime vai para o genitivo, né? Há uma razão para o genitivo se chamar genitivo, para o acusativo se chamar acusativo, para o dativo se chamar dativo, mas eu não vou tratar disso agora. O dativo, por sua vez, é primordialmente o caso do objeto indireto. Bom, todos esses casos, ou seja, todas essas alterações morfológicas na terminação das palavras, permitem que essas palavras desempenhem uma série de funções sintáticas. Então, as funções desempenhadas pelo nominativo não são as funções desempenhadas pelo acusativo, não são as funções desempenhadas pelo genitivo, não são funções desempenhadas pelo dativo, e essas funções que estão aqui no quadro são apenas as funções mais proeminentes, mas eles servem para uma série de funções. Ok? Então, essas alterações morfológicas nas palavras não devem, principalmente aqueles que estão iniciando agora, não deve assustá-los, né? Isso é perfeitamente dominável em grego, né? Agora, uma vez que eu disse que o objeto indireto vai para o dativo, o objeto direto vai para o acusativo, nós temos um sujeito que vai no nominativo, né? Vamos construir novamente aquela oração de o homem dá o livro à mulher. Então, o objeto indireto é a mulher, né? O objeto direto é o livro. O sujeito é o homem. E o verbo, vou usar o verbo no passado. Verbo dar. Assim, o homem deu o livro à mulher. O anthropos. Não, estou usando aner, não. O aner. Edagen. To biblion. Tei. Ginaiki. Então, este elemento, que é o homem, está no nominativo. O verbo. O objeto direto, que está, esse aqui é o sujeito, esse aqui está no acusativo, e o objeto indireto, que está no dativo. Veja que o verbo, aliás, o termo dativo vem justamente do verbo dare em latim. Dar, dativo. É o caso da ação, né, da doação. Porque quem dá algo a alguém. Agora, um ponto importante, que eu acho que é o ponto fundamental que eu gostaria de deixar bem claro hoje,
é que o que que são essas coisas aqui que eu chamei de sintagmas? Existem vários tipos de sintagmas e todos eles dependem de qual é a palavra mais importante ou determinante. Determinante não é uma boa expressão, mas é a que eu vou usar. Dentro daquele sintagma. Né? Todos esses casos aqui são formados de são sintagmas formados não, são sintagmas nominais. Quando vocês virem essa expressão sintagmas nominais, pensem em sintagmas substantivais. Porque noun phrase, né, no, na terminologia em língua inglesa, phrase é sintagma, não é frase, é sintagma. E noun é substantivo, basicamente. Não é nome, mas substantivo, no vocabulário gramatical em português. Então, como diz o nome, um sintagma nominal tem por. Eu vou ter que usar o núcleo do sintagma, tal como o núcleo da oração, eu vou ter que usar o núcleo do sintagma. Em inglês eles usam a palavra head, cabeça, né? Mas eu prefiro usar núcleo. Núcleo do sintagma. Mas vocês, se vocês lerem, por exemplo, a gramática de Cambridge, vocês vão usar head. O núcleo do sintagma é um substantivo. A palavra mais importante do sintagma é um substantivo. E as outras palavras que estão ali modificam esse substantivo. Então, se eu tenho, voltando ao português, a palavra homem, que é um substantivo, eu posso dizer, por exemplo, o homem. Então, eu tenho aqui um núcleo, que é um substantivo. Toda vez que eu tenho um substantivo, eu tenho um sintagma nominal. Havendo um substantivo, eu tenho um sintagma nominal. Mesmo que esse substantivo esteja sozinho. Mas aqui o homem não está só. Ele está sendo modificado pelo artigo. Então, o artigo é um modificador. E eu posso adicionar outros modificadores. Por exemplo, eu posso dizer que o homem é perverso, o homem mau. Então, aqui eu tenho um adjetivo, e esse adjetivo está modificando homem. É bastante intuitivo para nós. Mas vejam que esse sintagma nominal, ele pode se estender indefinidamente. Por exemplo, posso dizer algo como o homem que eu vi ontem à noite no cinema. Qual é o núcleo desse sintagma? Ora, o núcleo desse sintagma é o homem. E ele tem um modificador, que é o, e ele tem um outro modificador, que é isso aqui tudo, que funciona como se fosse mal. Se eu trocar tudo isso aqui por isso aqui, vai ser igualzinho do ponto de vista da função que esse trecho desempenha dentro do sintagma. Porque ele funciona como se fosse um atributo de homem. Homem mau. Homem que eu vi ontem à noite no cinema. Se eu trocar um pelo outro, gramaticalmente eles são a mesma coisa. Em sua relação com o homem. Então, os itens que desempenham funções sintáticas, no sentido de serem argumentos do verbo,
podem ser itens bastante complexos. Então, se eu digo, perdão, o homem que eu vi ontem à noite no teatro deu o livro à mulher. Vejam que o verbo deu está aqui. Temos aqui o livro, que é o objeto direto, a mulher, que é um objeto indireto. E tudo isso aqui é um sintagma só, um sintagma nominal, que tem por núcleo um substantivo, um modificador aqui, que é o artigo, e outro modificador, que é essa coisa enorme aqui, que funciona como um atributo, né, ligado ao homem através desse que aqui. Então, são os tijolos com os quais nós construímos a oração, que são argumentos dos verbos, podem ser bastante complexos, né? Então, vejam que uma outra característica interessante é que a relação entre esses itens na sintaxe não é uma relação de linear, é uma relação de subordinação. Então, o artigo está subordinado ao homem. Se eu disser o homem mau, mau está subordinado ao homem, né? Está subordinado a uma outra coisa que é o núcleo do sintagma. Assim como quando eu digo o homem que eu vi ontem à noite no teatro, essa expressão que eu vi ontem à noite no teatro está subordinada ao homem. Tal como o mal está subordinado ao homem, no sintagma lá em cima. Só que, neste caso aqui, eu tenho outro verbo. E é assim que nascem as orações subordinadas. As orações subordinadas nada mais são do que orações, vejam que isso aqui é uma oração, que desempenham uma função sintática dentro de outra oração ou estão subordinadas a um elemento de outra oração. Então, eu vi ontem, que eu vi ontem à noite tem um verbo. Então, é uma oração. Porém, tudo isso funciona como um atributo de homem. Então, ela é subordinada ao homem. E as orações subordinadas podem se subordinar a vários elementos dentro da oração que a gente chama de principal, que é a oração que subordina. Então, se eu digo algo como ah, eu vi que você estava correndo ontem à noite. Esse que você estava correndo ontem à noite é uma oração subordinada ao ver. O que eu vi? Vi que você estava correndo ontem à noite. Então, é uma oração subordinada. Por quê? Porque funciona como objeto direto. Se eu dissesse eu te vi ontem à noite, simplesmente esse te, ou simplesmente eu te vi, né? Esse te cumpre a mesma função que o que você estava correndo. A mesma função, que é de objeto direto do verbo. Então, a diferença entre ah, uma oração ah, uma oração coordenada de uma oração subordinada é que uma oração coordenada está relacionada com a outra externamente, né? E a oração subordinada tem um papel dentro da outra.
Ela está dentro da outra desempenhando ou uma função sintática, como um desses elementos que o verbo exige, ou está subordinada a um desses elementos. Ou seja, ela está dentro de um desses elementos ou ela é um desses elementos. Então, se eu uso, por exemplo, um verbo pessoal, é um verbo impessoal, a gente chama isso uma construção impessoal, que na verdade não é impessoal. Se eu digo, é possível ir à Lua. Nas gramáticas, em geral, vocês vão ler que isso é impessoal. Não é exatamente impessoal. Qual é o sujeito da oração? Ir à Lua é o sujeito. O verbo é, e o predicativo do sujeito é possível. Ir à Lua, sujeito, é verbo possível. Predicativo do sujeito. Não há grandes mistérios aqui. A questão é que ir à Lua é uma construção subordinada, tem um verbo ali. A gente vai ver com mais calma questões relativas a essas construções infinitivas, né? Mas o que é importante aqui? Que tomado o verbo, voltando para o verbo dar, edoken, esse verbo vai pedir argumentos, né? Ele é um verbo, e esse verbo vai exigir três argumentos. E esses argumentos são sintagmas nominais ou coisas que o valham. E esses sintagmas nominais cumprirão as funções de sujeito, objeto direto e objeto indireto. Então, eu vou deixar um pouco mais complexo, né? Eu vou dizer, o homem, deixa eu dizer assim, o filho do general deu deu ah, um livro à bela mulher. Então, o que eu vou traduzir para o grego é: o filho do general deu um livro à bela mulher. Vejam que tenho novamente o meu verbo, tenho meu sujeito, meu objeto direto e meu objeto indireto. Só que agora esses sintagmas estão um pouco mais o livro, que era o que a gente estava. Ah, esses elementos estão um pouquinho mais complexos, porque temos aqui o substantivo, ele está modificado pelo artigo e está modificado por essa construção aqui, né? Que contém também um substantivo, né? Então também é um sintagma nominal que está modificando outro sintagma nominal. Mas é só o sintagma nominalzão, né, que forma o sujeito. Então ele em bloco é o sujeito do verbo. E aqui é a mesma coisa, temos um artigo e um adjetivo modificando mulher. É. Ai, mudou o meu microfone por quê? Não, isso aqui tá correto? Não, acho que tá correto. Ok. Ah, traduzindo linearmente, como se estivesse em português. O filho do general é o sujeito. Então tem que ir no nominativo. Entretanto, do general, lembrem-se que aquelas expressões com de normalmente vão para o genitivo, né? Então, o filho, huios, mais o genitivo de general, tu, strategos, strategu, edoque,
É com ômicron? Acho que é com ômicron mesmo, não? Hum, é, com ômega. E do quê? Perdão. O livro To Biblion, A Bela Mulher. Tei, lei, e Nike. Então vejam, temos um sintagma aqui, que é uma entidade complexa, mas é isso aqui inteiro que funciona como sujeito. Outro sintagma, que é o objeto direto. E outro sintagma, que é o objeto indireto. Olhando para dentro do sintagma, nós vemos que, no caso do sintagma do sujeito, nós temos um substantivo aqui no nominativo, que é o núcleo do sintagma, que é modificado por dois outros itens, o artigo definido e este item aqui, que é outro sintagma nominal, só que é um sintagma nominal que está no genitivo, que equivale a do estratego, do general, né? O verbo, e pede o objeto direto, tô modificando o biblion, e a mulher, a bela mulher. Então, Vinaiki é o núcleo, está sendo modificada por um adjetivo e por um artigo. Então, o mais importante da aula de hoje é os componentes obrigatórios da oração, os argumentos da oração, são formados por sintagmas. Quando se trata de sujeito, objeto direto, objeto indireto, são sintagmas nominais. Há outras coisas que valem por sintagmas nominais, ou seja, aqueles bloquinhos de construção cujo núcleo é um substantivo? Sim. Há outras coisas que valem por sintagmas nominais. Veremos isso amanhã. Há outras coisas que podem ser argumentos de um verbo? Eu digo que sim. Por exemplo, se nós pegarmos o verbo olhar para, então, hum, o homem olha para a terra. Vejam que a regência do verbo olhar, tanto em português quanto em grego, exige esse outro tipo de sintagma, que é uma preposição. Nós vamos ver isso depois, tá? Só estou adiantando. Mais um sintagma nominal. Olha o sintagma nominal aqui: substantivo modificado por um adjetivo. Entretanto, esses dois estão regidos por essa preposição. Eles não estão sozinhos. Eu não digo olha a terra, mas olha para a terra. Em grego é a mesma coisa. Eu vou ter o, né, blepei, pros, ten, gen. Ou seja, o verbo olhar exige como um argumento um sujeito, por ser sujeito está no nominativo, e como aquele outro tipo de objeto que eu falei, o de complemento, um sintagma preposicionado. Nesse caso, é a preposição pros mais um sintagma nominal, que está aqui.
Então, vejam que as coisas funcionam mais ou menos como uma matriosca, né? Você tem um sintagma nominal que está dentro de um sintagma preposicionado. Este sim, o sintagma preposicionado funciona como objeto do verbo blepei, né? Lá, hohuios tu estrategu é um sintagma nominal, mas que está no genitivo, e está modificando outro sintagma, um substantivo, huios. Então, huios é o núcleo, tu estratego é um modificador, que funciona como um adjetivo. Hohuios tu estrategu é o sujeito da oração. Então, aprender a compor esses elementos é algo muito importante para lidar com a sintaxe do grego, porque ela tem essa diferença fundamental do português, que é não se trata da disposição linear das palavras ou dos sintagmas, mas de como eles se subordinam uns aos outros. Então, se eu quiser colocar isso aqui, tu stratego edoketo biblion tei kalei ginaiki, agora sim, numa ordem de palavras mais natural ao grego, embora isso aqui seja perfeitamente legível em grego, normalmente eles colocariam em outra ordem que não altera a sintaxe, mas apenas o estilo. Eu faria algo como ho, huios, tu, strategu, to, biblion, edoke, tei, kalei, perdão, ginaiki. Vejam que a ordem é mais ou menos a mesma ordem do latim. Normalmente você tem o objeto direto, depois o verbo. Aí depois, em geral, o objeto indireto. É uma ordem obrigatória? Não. Ela é estilisticamente mais afim ao grego. Mas não é obrigatória. Não há nenhuma alteração propriamente dita de sintaxe, apenas de estilo.